Bom, hoje eu vou falar sobre um personagem especial que tem mais de 80 anos, usa máscara, é um justiceiro, mas não tem nada a ver com o Batman, mas sim com o Fantasma, a criação do Lee Falk. Eu tô aqui na Mitos hoje para conversar com o Júlio, aqui ó, o meu amigo Júlio tá aqui, para falar de uma coisa que eles estão fazendo agora, que é lançar o Fantasma de novo aqui, uma nova edição do Fantasma. Fazia muito tempo que não saía. Eu conheci o Fantasma na época da Rio Gráfica, né? Que acho que foi que lançou primeiro aqui no Brasil. A Rio Gráfica? Eu acho que foi a Rio Gráfica, sim, né? Meu pai. Ele não lia, ele era jovem, não sabia o que fazer. Eu era novinho, assim, cheguei a pegar, achar a Rio Gráfica em sebo, né? Tinha dificuldade de ler. Né? Tá certo. Olha, o Mandrake, o Fantasma, foi criado também pelo mesmo cara que criou o Mandrake, que é o Lee Falk, lá em 1930 e alguma coisa. Isso. Mas está fazendo mais de 80 anos. Agora, me diz uma coisa, por que vocês decidiram lançar o Fantasma? Qual que foi a grande jogada? O Fantasma, ele é um personagem assim, bacana, assim, a ideia dele assim, é porque ele tem uma lembrança saudosa assim, aqui no Brasil. Eu estava num evento aí de Juiz Dredd no sábado e encontrei com um desenhista que é o Sam Hart, que ele é da Inglaterra e se mudou para cá aos 10 anos de idade, e falou: nunca tinha visto Fantasma antes de vir para o Brasil, e aqui no Brasil é só o que tinha, em toda a banca, todo lugar tinha Fantasma. O Fantasma era uma coisa que dominava, assim, né? E é verdade, o Fantasma dominou a imaginação, assim, o gosto dos leitores durante muito tempo, porque ele é um personagem assim que, ao contrário de outros que foram assim, ficaram ridiculamente sombrios ou que ganharam uma complexidade digna de novela mexicana, ele se manteve assim, muito puro a origem dele, assim, que hoje tem gente que gosta de fazer complicar, falar, não, mas está errado, como assim, que esse homem é assim, tipo, tem muita problematização, mas para quem gosta, para quem leu na infância, ou mesmo para quem está conhecendo agora, e quer uma coisa assim, mais tocante, assim, mais assim, com uma cara assim, mais dos velhos e bons tempos, Fantasma está aí, assim. E o que é interessante é o seguinte, eles estão lançando uma edição Crônicas do Fantasma, que são as tiras dos jornais, porque um pouco da história do gibi. Gibi nunca nasceu assim, que nem a gente conhece em banca, um monte de gibi nas bancas. Eles eram personagens de tiras dos jornais, né? Principalmente nos anos 20, 30, e aí alguém inventou o formato revista, né? E aí acabaram saindo bastante. Essas Crônicas do Fantasma, que tem o desenho do Lee Falk, do Ray Moore e do Wilson McCoy com texto também, né? E eles são do Cy Berry, então é tudo com os clássicos. Vou mostrar com mais decência, mas são as tiras de domingo, que é interessante porque aqui, por exemplo, todas as tiras tinham exatamente isso aqui, o logotipo do personagem, para não confundir com as outras tiras. Tinham jornais que tinham 15, 20 tiras diferentes de personagens. Por isso que a gente acabou escolhendo, inclusive, manter ele no original, tá? The Phantom, né? Assim, para não mexer na arte, para mostrar como era, criar esse efeito assim, curioso assim, de resgate histórico mesmo. Não, e até foi bem pensado, porque se eu não me engano, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele chamava Fantasma Voador. Até hoje eu nunca entendi, porque ele não voa, pô, mas tudo bem, né? Na Itália ele chamava o Homem Mascarado. O Homem Mascarado? O Fantasma, a história dele é a seguinte, a graça dele é que, apesar desse nome, ele não é sobrenatural. Ele era um sujeito que estava lá com o pai dele, navegando pelos mares africanos, quando eles são atacados por piratas, que são a Irmandade Singh, né? E ele morre, o pai dele é morto pelos piratas, morre todo mundo da população, ele vai parar, ele naufraga mas consegue sobreviver, o primeiro fantasma, e ele faz um juramento de defender os fracos e combater a pirataria por toda a sua vida e também de todos os seus descendentes. E ele acaba sendo adotado por uma tribo africana que
que vê nele, ao mesmo tempo que eles salvam ele, é salvo por eles, que são os Bandar, e ele assume essa figura mítica da selva africana, que é o homem que nunca morre, né, o espírito que anda. Ghost Walk. E com isso ele cria essa lenda assim, onde todo descendente dele assume o manto do fantasma e treina a vida toda e mantém esse juramento durante o fantasma do qual a gente lê, na verdade, é o 21º fantasma. Nossa, tem 400 anos? Isso, 400 anos. Uau. E imagina você pegar esse tipo de ideia, né, e popularizar nos quadrinhos, quer dizer, o cara nunca morre, é o espírito que anda. Ele ainda tem 2 coadjuvantes interessantes, que é o Capeto, né, que é um lobo, né, um cachorro com um lobo, é uma coisa assim muito interessante. E tem como é que é o nome do cavalo dele? É o Herói. Herói, é um cavalo branco, bonito e tal. Não é o cavalo branco de Napoleão, tá? Que era marrom. Esses dias, inclusive, eu estava vendo uma ilustração aí de um livro que a gente tem ilustrado de Tex, né, o meu Tex, onde mostra que durante alguns anos, nas primeiras edições do Tex, assim, no hoje compilando seria da edição 5 para 20 do Tex Edição em Cores, que é o que compila na ordem, né? Ele já sumiu, né? Então, assim, que durou 15 edições, que deve ter sido uns 4 ou 5 anos, que o Tex chegou a ter um cachorro chamado Satã. E aí ele tinha um cavalo chamado Dinamite, então era o Fantexman, né? O Fantexman. Agora, é engraçado porque, como a história do fantasma é muito estranha, em alguns casos aqui no Brasil, quando teve o filme lá em 96, com o Billy Zane, todo mundo reclamou por causa do uniforme dele, né? Que era roxo. E eu sempre assisti, sempre li e sempre vi as coisas coloridas com o uniforme vermelho. Aí eu descobri que por causa da pigmentação que se usava lá nos anos 30, 40 aqui no Brasil, não tinha pigmentação roxa, então eles botaram vermelho, então por isso todo mundo ficou na verdade, confuso. Tem um outro problema também, né? É que na verdade assim, as tiras eram enviadas sem informação de colorização. No começo mesmo elas eram mandadas em preto e branco e em alguns lugares coloriam elas, as tiras. Né? Então, assim, como não tinha uma informação de isso é tal cores, não tinha o guia de cores. Guia de cores. Como não tinha o guia de cores para as pessoas falarem, você vai ter que colorir com tal cor, em todo lugar fizeram uma maneira diferente. Por exemplo, na Itália, assim como no Brasil, o fantasma foi vermelho, mas ele era vermelho com uma cuequinha amarela, um tom verde lima, na verdade, não chega nem a ser amarelo, assim, que dava uma coisa berrante, assim. Exagero. E por aí vai. Já tem fantasma laranja. E, por exemplo, a gente publica tanto um fantasma... Você pode ver nessa capa que ele está aí roxo, né? Mas se você olhar no interior... Ele está com um azul mais... Ele tem um azul mais forte aqui, um azul mais forte, assim, que é como ele é publicado lá na Suécia, na verdade, os países escandinavos em geral. Na Suécia, que aliás era a minha próxima pergunta, porque uma coisa que eu tinha conversado com o Júlio anteriormente é que todo esse material que eles estão publicando não é material da King Features, que é a dona do personagem, mas material feito na Suécia. A Suécia hoje é o país que mais se publica fantasma, não é isso? Isso. As crônicas, na verdade, como a gente está pegando material clássico, esses são de propriedade da King Features. Mas a King Features meio que não guarda nada de ninguém que faz coisas fantásticas. Se você pedir um arquivo para eles não têm. Nossa Senhora. Você tem, inclusive, negociar diretamente. E a Suécia, desde os anos 60, que eles fazem histórias, várias histórias deles foram publicadas aqui no Brasil, nos materiais da Globo, da RGE, até acho que do Globo Juvenil, né? Globo Juvenil, não, sim. E, enfim, desde milênios aí tem histórias suecas sendo publicadas no Brasil, mas era uma coisa aqui, outra ali, era de um tempo que era uma coisa até mais simples essa comunicação, era mais difícil você encontrar material, mas quando você chegava lá, você ligava para alguém e eles falavam, tá bom, a gente manda, sabe? Era uma coisa meio jovial. E eles são assim meio que quem manteve a chama viva, né? Publicam desde a década de 60 de maneira ininterrupta, são 24 números ao ano, embora na verdade não são 24 revistas,
porque eles publicam, algumas das revistas são duplas. Aí eles publicam com o número tipo 23, 24, por exemplo. Ah, tá. Então, mas como ela tem o dobro de páginas, conta como se fossem duas revistas, embora seja uma só. Interessante. Agora, esse aqui é o primeiro número, Fantasma, Volta do Icônico Herói. E tá quanto? Aqui o herói. Essa capa foi feita pelo Alexandre Gilbrand, ela foi feita especialmente para nós. Assim, então, a gente está imprimindo a nossa marca também, embora em edições posteriores a gente está utilizando as capas originais, assim, tá, porque tem artistas muito incríveis trabalhando com isso, você pode ver em outras capas aí, tá? E então, assim, estamos seguindo com seleções dessas histórias, porque seria impossível a gente começar a publicar desde a década de 60, então... Como o Fantasma ele é um personagem das antigas, a questão da continuidade ela não é um negócio tão intenso, tão assim, estou fazendo um trabalho de escola, como você ver coisa do Superman, do Homem-Aranha, que é, sei lá, quantos gibis eu tenho que ter lido antes? Tem que ter lido 200. Mais ou menos isso. Não, no máximo, eles ainda partem do pressuposto que todo gibi é o primeiro gibi de alguém e não ficam contando a origem toda hora. Sim, eles explicam o que você precisa saber lá no começo, assim, fala tipo, fulano de tal, virou presidente, não sei o quê. Assim, uma página eles resumem e falam, então agora você já sabe que você precisa leia essa história aqui. Se você nunca leu o Fantasma, leia, pode começar aqui. Então o Fantasma, pela Mitos, vai sair uma edição normal, que é um gibi tradicional, né? Padrão. Formato americano. Formato americano, todo mês. Todo mês, esse é mensal. E este aqui é bimestral, também deve sair mais um agora este ano. Que tem as tiras originais. Mas as tiras desde a primeira ou não? Não. O que acontece é o seguinte, as tiras dominicais, as 9 primeiras foram republicadas até não poder mais. E as tiras diárias, assim, todas foram também republicadas, às vezes, de 3 a 7 vezes. Nossa Senhora. Você vê a popularidade por diversas editoras diferentes, entendeu? Teve um Fantasma Histórico aí da Saber, que republicou tudo 10 anos atrás, teve um outro, tá? Você pegar a volta a cada 10 anos, eles republicam. Alguém publicou alguma coisa. Então a gente decidiu se escolher pelas tiras dominicais, com ênfase nas que não foram publicadas aqui, ou que foram publicadas uma vez, assim. Então, são histórias inéditas, ou quase inéditas, né? São histórias assim, que elas têm toda uma graça. As tiras dominicais, às vezes, principalmente nessa época, bem do começo, que é o desse volume aí, tem coisas assim... tem histórias onde ele encontra gigantes e todo tipo de coisa impossível, mas que dentro daquele universo fantasma, um universo mais simples, um universo mais acolhedor, fala, não vamos discutir, tá aí. Tipo, sabe, tem uma história mais pra frente aí, não é spoiler porque é só um detalhe assim, mas tem uma história aí dos próximos volumes onde o fantasma está lá fazendo jet ski com 2 golfinhos, assim, um pé em cada golfinho, entendeu? E os golfinhos saindo a toda. Então, você aceita, né? E por aí vai. Que legal. Bom, para quem quiser curtir essa nova vida do Fantasma aqui no Brasil, a Mitos então está trazendo aí todos os meses essa nova edição da Suécia direto para o Brasil, ou seja, Småsgård. Aliás, tudo que tem um monte de coisa sueca que está vindo para o Brasil, por que não o Fantasma? Não é isso? É isso aí. Fora isso, a gente também vai publicar edições em capa dura. Ali atrás tem umas ali. A gente vai publicar um material que foi publicado pela uma editora americana, que é a Eva Express, com um roteiro do Peter David, e aí todo mundo pergunta, é aquela que a Globo lançou? A gente fala, não, essa é nova. E que a gente, inclusive, está dando um anel do fantasma em de metal nessa edição. Então... O famoso anel do fantasma. É o anel em que ele marcava os bandidos com o símbolo da caveira, isso mesmo. E também, para o ano que vem, a gente está vendo uma outra, assim, de arte do Tim Aparo. Tim Aparo também fez? Tim Aparo começou a carreira dele desenhando fantasma. É mesmo? Puta, que legal. Então, vamos aguardar com ansiedade eu não vejo a hora de ter o meu anel do fantasma. Isso é um sonho de consumo.